Oi, pessoas do signo de Câncer, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luiz, vou fazer uma leitura para o coletivo do signo. Por ser uma leitura para muitas pessoas, eu peço para que vocês tenham discernimento, absorvam só o que fizer sentido. Se não fez sentido, solta para o universo, a mensagem é para outras pessoas. Vocês podem assistir outros vídeos dos signos fortes do mapa. Então não tome atitudes impulsivas, não coloque em risco nenhum departamento, nenhum setor da vida de vocês. E não criem preocupações desnecessárias. Aqui é uma leitura de tendência energética, não determina o futuro. O que vai determinar o futuro de vocês é o livre-arbítrio e as escolhas que vocês fizerem, tá bom? Então a partir de agora eu peço licença para os guias, mentores, anjos da guarda, para que eu me conecte com a energia do signo de Câncer e que os meus guardiões, meus protetores, meus mentores me apoiem para que eu faça uma leitura que possa ser contribuição para quem se conectar comigo, tá bom? Eu já vi embaralhado, mas faço um pouco para vocês acompanharem também. Vamos lá, Câncer. Energias para o signo de Câncer para os próximos dias. Nós temos um Ás de Espadas, um Rei de Paus, a Papisa, o Papa, o Eremita e o 8 de ouros. No fundo do deck, nós temos um Cavaleiro de Paus. Câncer, há uma conversa, uma ideia nova talvez, de vocês, não é a energia de vocês, né? O elemento aqui é o fogo que está aqui, mas parece que há uma ideia nova, ou uma conversa, alguma coisa nova que acontece, um insight, um esclarecimento, onde você começa a colocar mais atitude conversando com a sua espiritualidade. É como se as suas atitudes a partir de agora fizessem você se alinhar com a sua espiritualidade, se alinhar com o seu conhecimento, com a sua intuição. Essa nova ideia aqui pode estar relacionada a um trabalho, a um relacionamento, a um condicionamento mental, sabe? Eu aprendi que tem que ser desse jeito, eu aprendi que sempre é assim. Você está vendo de uma maneira nova esse conceito. Pode ser também que essa ideia nova seja trazida por um guia, por um mentor espiritual, por alguém mais velho, por um orientador, padre, pastor, pai de santo. Então tem uma coisa nova de olhar para um conceito antigo de uma maneira nova, olhar para uma crença antiga já estabelecida de uma maneira nova, e essa ideia pode vir de um guia espiritual, onde a partir disso você consegue pôr para fora várias das questões que estavam dentro de você. Eu vou até falar de um psicólogo aqui, já explico. Várias das questões que estavam guardadas dentro de você, você começa a pôr para fora. Você usa as respostas internas como base para você tomar as suas ações. Falei de psicólogo porque a gente tem aqui uma pessoa que consegue enxergar no seu interior. Tá vendo? Condicionamentos, crenças, alguém aqui mais sábio olhando para as coisas internas dentro de você e conseguindo transformar ela em matéria, em ação. Então, de fato, alguém observa você, o seu interior, e te aconselha a se empenhar nisso e até a trabalhar e estudar mais sobre isso, sobre a sua conexão espiritual, ou, vamos dizer, você trabalha como professor, que é uma relação, teoricamente, que não está trabalhando com a espiritualidade, não é um pai de santo, um tarólogo, um reiki. Você está lá trabalhando como professor. Só que trabalhar como um professor, como professora, é um trabalho, uma profissão, um exercício que condiz com o que a sua espiritualidade pede, condiz com o que o seu interior pede. E é isso que a gente vem falando, de uma ideia nova ou de uma clareza onde trabalhar com o que o seu interior pede, ele pode ser aconselhado por uma pessoa mais velha que enxerga o que está no seu interior, enxerga quais são as suas habilidades, entende como você se dedica, que reconhece como você se dedica, sabe?
bem interessante sobre isso. E a gente tem um cavaleiro de paus, que é você definitivamente indo e fazer. Indo fazer, né? Vou lá, vou fazer, vou pôr movimentação, vou pôr atitude. Agora que eu tive essa ideia aqui, ó, que eu sei o que fazer, eu vou lá e vou fazer. Esse trabalho aqui, ele é condizente com o que a minha espiritualidade pede. Usando o termo de espiritualidade como estar em harmonia entre a minha consciência, o meu emocional, o meu físico e o meu lado também espiritual. Parece que é isso daqui que alguém te aconselha e traz uma ideia nova. Tem uma questão também, caso não seja alguém, tá? É como se você olhasse para dentro das suas crenças, dos seus valores, do que é estável. Às vezes um exemplo de um pai, um exemplo de um avô, exemplo de algum, sabe, pastor, padre, já falei. E aí isso te desse respostas para você trabalhar direito, para você conseguir desenvolver o seu trabalho, que é voltado aqui com a sua espiritualidade. Vamos lá. Temos um 7 de espadas, um carro e os 5 de paus, os 6 de copas, de novo a papisa ou a sacerdotisa e os 6 de paus. No fundo do deck nós temos um 4 de espadas. O Câncer, agora tem até a sua carta aqui, a sua energia, né? Eu falo você alinhado, muito alinhado com a sua espiritualidade, porque a sua energia de caminhar, porque o carro é pegar o controle da situação, a direção e ir, desde que você saiba para onde você está indo, ela tem como base a sua espiritualidade. Então, os seus movimentos sendo orientados e seguidos pela espiritualidade, né? Pelo que a sua espiritualidade está te trazendo. Tem uma questão aqui, ó, de você fazer as coisas calado. Tanto aqui, né, ó, que você já toma suas atitudes mais quietas, apesar de você tomar as atitudes voltadas para as respostas internas, é como se você quietinho aqui, quietinha, escolhesse uma direção. Me remete aqui que você foge de conflitos. Parece que alguém observa os seus movimentos para causar problema. Então, se você ficar quietinho na hora de se movimentar, você enfrenta isso, sabe? Você meio que boicota o conflito. Essa coisa que eu estou pegando, de você olhar e falar, deixa eu observar o caminho para onde, quais desafios eu vou ter. Tem essa questão também. Eu vou fazer quieto porque dependendo do caminho que eu escolha, vai ser competitivo, as pessoas vão se meter, as pessoas vão opinar, vão dar pitaco, vão jogar energia negativa, vão brigar. E aqui é muito lindo, esses 3 juntos, Câncer, é muito lindo. Lembra quando eu falei sobre algum conceito antigo que você se refere, que você olha? É isso daqui, ó. Algo que você aprendeu, alguma coisa que você teve na infância, alguma coisa de muito tempo que você vem desejando, querendo, sabe? É como se isso estivesse muito alinhado com a sua espiritualidade. Poxa, há muito tempo, ou quando eu era pequeno eu comia tal coisa, quando eu era pequeno eu fazia tal prato, quando eu era pequeno eu gostava de trabalhar com tal coisa, que a gente falou de trabalho aqui. Então, isso era muito alinhado com a minha espiritualidade e agora eu reconheço isso, eu ponho isso a público. Uma vontade de muito tempo que é conectada com a minha espiritualidade vem a público. Público que eu digo é, eu reconheço essa vontade interna que eu tenho de me conectar com a espiritualidade. Vou trabalhar sendo professor. Nossa, quando eu era pequeno eu gostava tanto,
ou eu tinha o meu sonho de ser professor, sabe? Isso me faz bem, isso faz bem para minha espiritualidade, isso faz bem para minha vida, eu me sinto em harmonia comigo. Então isso é esse o sucesso que eu quero ter. A base de sucesso que eu quero ter é alinhar um sonho antigo com o que eu quero fazer de espiritual, atender a minha parte espiritual. E tudo isso com um 4 de espadas no fundo do deck, que é uma carta de você. De novo, né? A gente já tinha a carta do eremita, tem 2 vezes a papisa, são cartas de internalização, e essa carta é justamente falando de a hora que você se coloca num. Aqui é o ninho, né? De você se colocar para dentro da sua casa para descansar seu coração, para cuidar do seu coração, para curar ele. Então me remete que esse retorno ao passado aqui, ó, né, esse condicionamento, isso que você aprendeu no passado, é o que te faz olhar para dentro, olhar para sua espiritualidade, para suas respostas internas e se empenhar nesse reconhecimento, nessa vitória que você quer ter. Você caminha para isso, para curar essa etapa da vida, que me remete a ser profissional, mas pode ser um empenho em curar a parte espiritual da sua situação. E você tem agora a ideia nova, a possibilidade nova. É engraçado, né? Porque aqui é uma carta de esclarecimento, aqui é uma carta de guardar, né? A estratégia de como fugir como enfrentar esses desafios, competitividade, essas intromissões, mas também é uma estratégia de como ter sucesso, porque essa disputa, essas intromissões, essas pessoas competindo, ela está em volta dela, né? O carro e os 6 de paus, ou seja, não tem como você não ganhar essa disputa. Quietinho você sabe o que fazer para ganhar essa disputa. Porque lá atrás você já aprendeu, você já estudou como fazer para ser vitoriosa, para ser vitorioso. E Câncer, é só uma fase. Você já vai encontrar. Vamos lá. Para encerrar, a gente tem a cegonha, o jardim, o anel, a aliança, né? A carta, o caminho, o rato e o urso. Bom, nós temos como fundo do deck aqui uma situação talvez de proteção, sim, pode ser que exista, mas também talvez de inveja. A gente falou ali da disputa, né? Da inveja, de amigos falsos, de fofoca, enfim. Situações que estão desconfortáveis porque as pessoas pressionam muito você. Só que tem uma nova oportunidade aqui de você expor e encontrar ou ir para um local que te dê mais comprometimento, que te gere mais comprometimento. Então, poxa, eu tenho uma surpresa, uma novidade aqui, que o local onde eu vou, os locais que eu vou me colocar, as situações nas quais eu vou me submeter, elas vão estar muito mais ligadas e conectadas, né? E, como fala, comprometidas comigo mesmo, né? Comigo mesmo, mas em comunicar que eu me afasto de problema, que eu me afasto de gente que me esgota, de gente que me corrói, que me envenena, que fica minando, que, né? Aqui, ó. Lembra o carro? Eu estou buscando saber o que eu faço para seguir por um caminho onde eu tenha vitória sobre essas intromissões. Foi o que a gente disse. E aqui é isso. Ó. Eu tenho uma nova oportunidade de me colocar em locais, e me submeter aí para locais muito mais comprometidos, muito mais alinhados comigo, e é por isso que eu comunico o meu distanciamento do que
me corrói. Todas as mensagens, comunicados ou pessoas que venham para falar comigo e que me levem para um caminho de corrosão, de inveja, de envenenamento, eu saio. Estou me afastando disso e me comunico que me afasto. Se é uma relação amorosa, me comunico que me afasto. Amizade, acabou a amizade. Trabalho, eu me comunico que eu estou saindo. Entende? Não saiam do emprego porque eu estou falando. Por favor. Estou falando que a tendência aqui é que você, sabendo o que você vai fazer, você olhando para o passado e entendendo as respostas, as coisas, talvez possa ser um condicionamento mental, isso faça com que você se afaste de pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito. Eu tenho uma nova oportunidade de ter um grupo e de ter um local muito mais comprometido, muito mais alinhado comigo. Câncer, essa foi a mensagem. Quero só falar uma coisa para encerrar que esqueci, lendo esses 3 juntos. A sua movimentação é de curar essa inveja, é de curar essa intromissão, esse sufocamento e essas pessoas que se intrometem e tentam sufocar você e tentam prender e, sabe, controlar você. Obrigado por vocês terem ficado até aqui. Espero que Deus abençoe o caminho de todo mundo e até a próxima.